Um homem rico, educado, culto, com propriedade e conhecimento, mas que nunca chega a conquistar coisa nenhuma. Ele conhece a teoria, porém nunca alcança a prática. E tem dificuldade de se expressar, como se tivesse um cadeado dentro de si. A obra de hoje, Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev, nos apresenta esse tipo, com todas as suas contradições. Vamos conversar sobre essa obra? Caso você não me conheça, meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros. Então, vem comigo para entender um pouquinho mais desse clássico. Turgenev, o autor, ele era um ótimo observador. E não só observou muito bem a sociedade da sua época, como também captou a essência dela, criando um modelo, o homem supérfluo. Esse tipo passou a aparecer em diversos livros, não só os dele, como de outros autores consagrados, isso porque ele representava muito bem o cidadão médio russo em 1850. E, diferente do que pode parecer em um primeiro momento e do que eu mesma pensava antes de ler, a palavra supérfluo não necessariamente significa superficial. Na versão da editora 34, que é a minha, que eu li, o tradutor ele faz um pós-fácil em que ele também explica essa questão, esclarecendo que o homem supérfluo, na verdade, ele é alguém com um bom nascimento, né? É ali provavelmente de uma família nobre, que teve a sua educação nas grandes cidades europeias, que tem posses, ou seja, tem um bom repertório, mas que quando volta e se depara com a realidade da Rússia, não consegue agir e nem aplicar nada daquilo que ele aprendeu. Em outras palavras, vive bem na teoria, mas não alcança nada na prática. Mas como esse modelo se apresenta no livro? Na obra, descobrimos a história do Chulkaturi, que é um personagem que só tem mais 14 dias de vida. Ele decide compartilhar suas memórias enquanto espera, acamado pela morte. Mas caso isso te faça pensar em um relato extremamente emotivo e lindo, na verdade é bem diferente disso. Nas páginas vemos uma história simples, sem sentimentalismo, sobre as poucas coisas dignas de nota que o personagem viveu. Conhecemos a sua infância infeliz, que apesar de abastada, foi bem carente de afeto. Ele teve um aprendizado rígido em um sentido ruim, de sempre obedecer sem nunca entender o porquê. Tudo para evitar conflitos com a pessoa geniosa que era sua mãe. E, apesar de, por meio de preceptores, mais tarde ter tido acesso a outras formas de pensar, outras formas de ver o mundo, não conseguia dar vazão para essas ideias. Isso porque a prática de obedecer acima de qualquer coisa, sem nunca questionar nem entender o que está fazendo, acabou o transformando em um homem incapaz de tomar as próprias decisões. Alguém extremamente paralisado. Mais tarde, durante a sua juventude, o personagem também sentiu dificuldades em criar relacionamentos profundos e, principalmente, em mostrar a forma como ele verdadeiramente pensava em face ao que estava acontecendo. Em diversas ocasiões do livro, que eu não vou citar aqui para não dar spoiler, a gente vê que ele tem princípios, mas não consegue aplicá-los. Falta coragem e falta ação, motivo pelo qual ele mesmo diz que é um homem supérfluo. Então, ao invés de usar o seu conhecimento e a sua capacidade de autocrítica para melhorar, criar bons relacionamentos saudáveis, movendo assim a sociedade, ele prefere viver com as ideias na sua cabeça, esmagado pelo duro julgamento que faz de si mesmo, tornando-se também apático a tudo e todos. Mas por quê? Todas essas características do personagem refletiam um homem russo de 1850. Bom, para entender um pouquinho melhor, vamos conversar sobre o contexto da época. Em 1812, a Rússia foi invadida por Napoleão. O czar Alexandre I da época fez um recrutamento geral para a guerra. Pela primeira vez, o país todo, com toda a sua diversidade, das pessoas mais ricas aos mujiques, aos camponeses, aos servos, uniu-se sob o mesmo propósito: derrotar e expulsar os franceses. Bom, os ânimos ficaram lá no alto, principalmente após a derrota da França, e o momento serviu também para diversas reflexões internas. Muitas pessoas passaram a comparar o sistema servil existente na Rússia com a realidade de outros países que também já tinham se envolvido no conflito com Napoleão, e enxergaram grande disparidade. Esse sentimento se desenvolveu e em 1825 aconteceu a Revolta Dezembrista, com o objetivo de derrubar a servidão e criar uma constituição. Nessa época, o czar já era Nicolau I, que reprimiu duramente essa tentativa, enforcando seus líderes. Portanto, apesar dessa consciência da necessidade de mudança que o tempo pedia, essa repressão do czar fez com que o povo russo sentisse grande amargura e frustração em relação às ideias que passou a ter. E é exatamente esse sentimento que o autor insere no seu personagem. Chulkaturi é um homem de princípios, que tem repertório, que tem conhecimento, ou seja, que poderia mudar alguma coisa. Porém, ele é impossibilitado de agir, seja pelo autoritarismo com o qual ele está acostumado desde a infância, seja pela diferença entre a educação que ele recebeu na adolescência, fora do país, e a realidade que ele via na Rússia, seja por ele mesmo. E essa crítica presente na obra, ela não passou despercebida na época. O livro, que é bem curtinho, tem cerca de 70 páginas, foi censurado e teve várias partes da história cortadas. Os cortes acabaram deixando a narrativa bastante esquisita,
motivo pelo qual o livro não foi um sucesso quando foi lançado. Na verdade, foi até resenhado como sem graça. Essa e outras desilusões com o governo russo fizeram com que Turgenev saísse do país. Ele se mudou para Paris, onde viveu por muitos anos. Sob o poder do czar Alexandre II, que já era um pouco mais liberal, ele relançou o livro na íntegra. Bom, eu gostei bastante da obra, fluiu bem mais rápido do que eu esperava. Tinha separado alguns dias para ler, mas na verdade acabei sentando e lendo tudo em um dia só, porque eu achei bastante interessante. A leitura é bem simples, então não é aquele livro que vai exigir muito de você. Na versão da editora 34, o pós-fácil do tradutor ajuda muito. Ele fala sobre a vida do Turgenev, ele fala sobre o contexto da obra, ele fala sobre a vida na Rússia da época. Então tudo isso também vai ajudar você nessa leitura. E, inclusive, caso você nunca tenha lido um russo antes, eu indico começar ou por esse livro ou por A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que inclusive também tem resenha aqui no canal, vou deixar o card para você conferir. Ambos são livros com uma leitura bastante tranquila, não vai ter muita dificuldade aí para você, mas eles passam ideias bastante interessantes, trazem reflexões interessantes. Então vale muito a pena, eu gostei bastante. Você já leu algum livro do Turgenev? Ou o que você achou do Diário do Homem Supérfluo, caso já tenha lido? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. O próximo dele que eu pretendo ler é Pais e Filhos, mas tem outras leituras aí no caminho antes de chegar. Bom, é isso. Não esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e comenta, dá o like, isso ajuda bastante o canal. Eu sempre deixo também os meus links da Amazon aqui embaixo na descrição. Você não paga nada mais se você compra por eles e ajuda o canal a se manter. Não esquece também de me seguir no Instagram, @penúltimocapítulo. Eu posto dicas, posto diário de leitura, posto bastante coisa legal lá. Me segue lá também. É isso e até a próxima.